Distribuições de probabilidades. Toda vez que começamos a explorar um novo conjunto de dados, precisamos primeiro fazer um EDA, Análise Exploratória de Dados, para ter uma noção de quais são as principais características de certos atributos. Se formos capazes de entender se um atributo tem algum padrão na distribuição de dados, podemos então adaptar nossos modelos de machine learning para melhor se encaixar em nosso estudo. Por exemplo, sabendo antecipadamente que você tem um atributo como o crescimento de bactérias com o tempo, você pode usar o fato de saber que se trata de uma distribuição exponencial ao selecionar um algoritmo. Ou se você tem os pesos de uma amostra da população, você sabe que se trata de uma distribuição normal. Então, se você está supostamente trabalhando com pesos de bebês de uma população e descobre que a distribuição dos pesos não é gaussiana, você já pode desconfiar que seus dados têm algum viés proposital ou não. Dessa forma, poderemos obter um resultado melhor em menos tempo, reduzindo as etapas de otimização. Na verdade, alguns modelos de machine learning são projetados para funcionar melhor sob algumas premissas de distribuição. Portanto, saber com quais distribuições estamos trabalhando pode nos ajudar a identificar quais modelos são melhores de usar. Sabemos que as bases de dados são compostas por dois tipos principais de dados, os numéricos, por exemplo, inteiros, decimais, etc., e categóricos, por exemplo, nomes, classes, etc. Os dados numéricos podem ser divididos em outras duas categorias, discretos e contínuos. Os dados discretos podem levar apenas certos valores, por exemplo, número de alunos em uma escola, enquanto os dados contínuos podem ter qualquer valor real ou fracionário, por exemplo, altura ou peso. A relação entre os eventos para uma variável aleatória discreta e suas probabilidades é chamada de distribuição de probabilidade discreta e é resumida por uma função de massa de probabilidade, ou PMF, para abreviar. Na figura, P de S especifica a distribuição de probabilidade para a soma S das contagens de dois dados. Por exemplo, a figura mostra que P de 11 é igual a 2/36 e P de S maior que 9 é igual a 1/6. A partir de variáveis aleatórias contínuas, podem ser derivadas funções de densidade de probabilidade PDF, como neste exemplo em que os bebês têm 30% de chance de nascerem com 2.900 gramas ou 3.100 gramas. A relação entre os eventos para uma variável aleatória contínua e suas probabilidades é então chamada de distribuição de probabilidade contínua e é resumida por uma função de densidade, como já falamos, ou PDF. Diferente de uma variável aleatória discreta, a probabilidade de uma determinada variável aleatória contínua não pode ser especificada por um valor, mas apenas para um pequeno intervalo. A probabilidade de um evento igual ou menor que um determinado valor é definida pela função de distribuição cumulativa, o CDF, como falamos. O inverso do CDF é chamado de função de ponto percentual e fornecerá o resultado discreto menor ou igual a uma probabilidade. Então, em resumo, o PDF é a função de densidade de probabilidade, retorna a probabilidade de um determinado resultado contínuo. O CDF, a função de distribuição cumulativa, retorna a probabilidade de um valor menor ou igual a um determinado resultado. E o PPF, a função de ponto percentual, retorna um valor discreto que é menor ou igual à probabilidade fornecida. A diferença entre variáveis discretas e contínuas é algo esotérico. Por exemplo, se sua variável for a temperatura em São Paulo, quanto tempo você levaria para escrever todas as temperaturas possíveis? Isso demoraria para sempre. Por exemplo, 25 graus, 25,1, 25,11, etc. Se você começar a contar, e nunca vai terminar, ou seja, os números continuam até o infinito. Você tem nesse caso o que é chamado uma variável contínua. Por outro lado, se sua variável for o número de planetas ao redor de uma estrela,
Então você pode contar, porque não pode haver um número infinito de planetas. Essa é uma variável discreta. Pense em números ocultos que você não considerou. Por exemplo, o tempo é uma variável discreta ou contínua? Você pode pensar que é contínua. Afinal, o tempo sempre passa. Mas, se estiver pensando em números em um cronômetro, esses números são limitados pelos números de casas decimais ou pelos números que o fabricante decidiu colocar no relógio. É improvável que você se defronte com esse tipo de problema em machine learning, mas vale a pena pensar a respeito. Aqui vou apresentar apenas as distribuições mais comumente usadas em ciência de dados, subdivididas em distribuições contínuas e discretas. Não vou dar as fórmulas matemáticas para estas distribuições, mas vamos entendê-las e aprender a calculá-las no Python.